Das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos. Bom dia para você, boa tarde, uma ótima semana. Começamos mais um dia falando em esportes para você. O Nossa Área está no ar. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani supera a concorrência do São Bernardo e acerta com o Rafael Donato para a próxima temporada. De saída do Novo Horizontino, Donato é o terceiro zagueiro acertado com o Bugre para o ano que vem. Além dele, também trouxe Maurício Antônio, ex-Paysandu, e Jonathan Costa, ex-Avaí. Reforma do gramado é finalizada e Brinco será liberado nos próximos dias para início da pré-temporada. Arthur se despede oficialmente da Ponte. Aos 31 anos, o lateral esquerdo rescindiu o contrato após acordo com a diretoria e utilizou as redes sociais para agradecer ao clube e aos torcedores. Comissão técnica avalia jogadores das categorias de base. Miguel, Caio, Ganga e Matheus Henrique devem integrar o elenco do Paulistão. Candidatos à presidência da Ponte serão conhecidos oficialmente nesta quinta. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo disputarão a elite do Campeonato Nacional no ano que vem. 38ª rodada da Série B também definiu a Ferroviária como a última rebaixada à terceira divisão. Além da Ferrinha, caíram também Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Lanús vence o Atlético Mineiro nos pênaltis e conquista o bicampeonato sul-americano. Título classifica o time argentino para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem e a decisão da Recopa. Flamengo vence Red Bull Bragantino, conta com um tropeço de Palmeiras e se aproxima do título nacional. Faltando 3 rodadas, rubro-negro abre 4 pontos de vantagem para o Verdão. Estou aguardando aqui a sua mensagem, 971021493. É o WhatsApp que está à sua disposição a partir de agora para mensagens de texto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição
inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje é dia de jogo decisivo. Logo mais às 9 da noite tem Inter e Santos, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será realizado no Beira-Rio. O provável time do Inter, do técnico Ramon Dias: Antony no gol, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabé, Thiago Maia, Alain Rodrigues e Alan Patrick, Vitinho, Ricardo Matias e Borré. Já o provável Santos do Vojvoda: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lua Pérez e Souza, William Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. Neymar está fora com dores no joelho. Apita o jogo David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. O árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira. Hoje à noite, parte de baixo da tabela de classificação, tem jogo decisivo: Santos e Inter, Inter e Santos, 9 da noite no Beira-Rio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. O pessoal agora pergunta toda semana para mim, Leandro, sobre a Fórmula 1, e aconteceu um fato inusitado, mas é malandragem de equipe que quer tirar vantagem. As McLarens foram desclassificadas. Estava com uma altura do carro abaixo da medida mínima. A FIA desclassificou. Aí vem aqueles que, acreditam em proteção do Verstappen, que vai levar mais emoção para as duas últimas corridas. Não tem nada disso, gente. Está fora da medida, desclassifica. A regra é clara. Não é? Eu sei que agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou e faltam duas corridas. Vamos ver se as McLarens vão levar ou o Lando Norris ou o Verstappen. Vamos aguardar, né? Eu também confesso que sou torcedor do Verstappen, mas eu não tenho como desconsiderar o ótimo ano do Norris. Tá pilotando uma barbaridade. Vamos ver o que vai acontecer. Bom dia, CH. Meu amigo, Guto Ferreira tem estrela e Eduardo Batista é realmente pé frio. Sobre Arthur, obrigado, mas nas últimas rodadas o homem estava uma avenida. Tem Danilo Barcelos aí. Abraço, boa semana para nós. O Marcelo Pimentel é que escreve. Vamos ver aqui o que o Alexandre mandou. Tá rodando aqui, deve ter mandado alguma mensagem com figura, com ilustração. Você acredita em milagres? Se sim, acredita também em duendes, sereias e unicórnios? Dizem que a ponte vai pagar o povo de atrito. Um abraço, André. Eu não sei, cara. Foi o que o presidente disse aqui. A partir do dia 30, né? Vai ser na semana que vem. Como diria aquele profeta que vive e habita no cume da Serra do Japi, vamos aguardar. Sabe me informar quando sai a tabela do Paulistão, João Bugrino? Não. Em breve, com toda certeza, nesse início de mês, do mês de dezembro, que começa na semana que vem. Com toda certeza, mas o dia certo eu não sei. Aguinaldo de Otorlândia, CH, confesso que estou animado com essas contratações. São bons jogadores. Abraço e ótima semana. Deixa eu ver quem que escreve aqui. É o Aguinaldo. Eu também estou achando muito interessante. As escolhas que o Guarani tem feito têm me agradado. Agora, tudo isso no campo teórico, né? Precisa ver na prática como é que as coisas serão. É muito bonito no papel essa coisa toda, mas precisa encaixar essas
essas peças, esses jogadores precisam se conversar, o técnico tem que adotar um esquema tático que valorize, que facilite, que seja legal para os jogadores e com as suas características. Existe uma série de coisas aí que precisam acontecer, mas está começando bem. Bom dia, como havia cravado, Jonathan Costa disse sobre o Rafael Donato que o Guarani já estava com proposta na mesa. Donato que o Guarani já estava com proposta na mesa, já fechou com o Donato, como você já sabe, pode cravar aí. O Pavani vem somente para o Paulista, mas está fechado também, Mauro. Tá bom, Mauro. Muito obrigado aqui sempre pelas suas mensagens e informações. Mas toda informação que chega aqui, eu vou checar primeiro. Independente de quem seja. Isso não é desacreditar, isso é minha tarefa. Se eu sair falando aqui o que todo mundo escreve, aí estamos na roça. Mas muito obrigado mais uma vez. O Arthur saiu pela porta da frente. Parabéns, sucesso a ele. Carlos Lemos Matozinho. Você tem razão, Matozinho. Eu também acho que o Arthur cumpriu o papel dele. Não é? É um profissional que eu sempre respeitei e depois do que aconteceu em 2025, respeito ainda mais. CH e time, Fluminense teve participação inesperada nos últimos 3 jogos? Ganhou do Flamengo e empatou com Palmeiras e Cruzeiro. Era esperado na opinião de vocês? Obrigado. E um grande abraço a todos, Renato de Valinhos. Olha, eu não esperava que o Palmeiras e o Flamengo tropeçassem como tropeçou. E aqui não fica nenhuma crítica ao time do Fluminense. Eu só acho que tanto Palmeiras como o Flamengo são superiores em termos de elenco, uma série de coisas. Só que o Fluminense, nos jogos contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, foi muito competente. Então, a gente tem que aplaudir, né? Senhor Roberto está triste com o Santos. Eu estou torcendo para a política da ponte acabar logo. Batata. Bom, eu quero dizer o seguinte, até uma questão de palpite, não é torcida, tá? A torcida é que o Santos escape, beleza? Só que eu tenho a impressão, é um palpite, que o Santos vai parar na Série B de novo. Eu lamento muito falar isso. Espero estar errado, tá? Hoje joga sem Neymar. Vai ganhar do Inter fora de casa? Não sei. Tomara que ganhe, mas diga para o seu Roberto se preparar. E eu estou torcendo para a política da ponte acabar. Batata, não vai acabar assim não. Só no dia 30 e aí a gente vai ver como é que a coisa vai transcorrer. Como a ponte quer pagar jogadores com cotas antecipadas, sendo que o valor é obrigado a cair em contas bancárias oficiais que estão bloqueados? Explique essa matemática. Alexandre, eu recebi uma informação que aqueles valores na conta da ponte, que estão lá, cerca de 7 milhões, estes estão bloqueados. Novas entradas de dinheiro, elas não serão bloqueadas. Essa é a informação que eu tenho. São bloqueio de valores, né? Não da conta. Só o tempo vai dizer quem tem razão. Eu tenho a mesma pergunta que você, Alexandre. Quer dizer que o menino de vidro está fora do próximo jogo? Tem ainda quem defenda. Paulo Neves. Tem ainda quem defenda. Queria saber se o Guarani já recebeu o dinheiro da venda do Richard Rios. Se sim, quanto? Júlio Gama recebeu uma parte e outra parte precisa receber. Essa informação que eu tenho. Precisa, eu não tenho essa informação. Tá? Sei que o Guarani tem feito bons negócios com o Palmeiras, mas dizer se está quitado ou não, eu infelizmente não consigo trazer essa resposta. 11h44, vamos seguindo com o programa, Leandro. Então agora é a hora dos clubes. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue procurando jogadores no mercado, consultou o lateral direito Marcelinho, do Remo, que acabou de subir para a Série A do Brasileiro, atuou 38 jogos, é um atleta que tem 27 anos, mas ele tem muito mercado, ou seja, praticamente impossível trazer esse atleta para a temporada 2026.
Um outro jogador interessante que o Guarani também consultou é o atacante Carlão. Ele que foi o vice-artilheiro dessa Série B do Brasileiro, mesmo com o rebaixamento da Ferroviária. Também é um atleta praticamente impossível do Guarani trazer nesse momento. Quanto a jogadores que estão certos com o Bugre, o zagueiro Rafael Donato, esse atleta que atuou pelo Novo Horizontino, 36 anos, está praticamente certo com o Bugre. Assim como o Jonathan Costa, que vai defender o Guarani, jogador que atuou pelo Avaí, Maurício Antônio, zagueiro que atuou pelo Paysandu, também vai defender o Guarani, e o volante William Farias, que jogou pelo Novo Horizontino. O Ramon Carvalho ainda não está certo, mas está próximo, jogador que passou pelo Ituano nessa temporada e já jogou pela Ponte Preta. Quem mais deve defender o Guarani na próxima temporada? O zagueiro Alisson deve renovar. Ele fez o último jogo com a camisa do Bugre contra a Ponte Preta, fez a dupla de zaga com o Rafael, deve renovar com o Guarani. Assim como o lateral esquerdo Renan Castro, também deve renovar com o Guarani. Goleiros, a situação continua igual. O Fernando Miguel precisa terminar a Série A do Brasileiro para o Guarani tentar convencê-lo a jogar a Série C e também, é claro, diminuir um pouco a pedida salarial. Ele ganha mais de R$100 mil por mês. O Diogo Silva, pelo que eu sei, o Guarani já apresentou uma proposta para o goleiro da Ponte Preta. Apesar dele ter contrato com a Ponte, o Guarani gostaria de contar com ele na próxima temporada. E o Bruno Brígido, do Guarani, também conversa. Ele está na 2ª divisão de Portugal, no Acadêmico, e ele tem contrato até o meio do ano que vem. Por enquanto é essa a situação de panorama de jogadores que estão mais próximos ou que o Guarani já conversou. E é claro, a reapresentação marcada para o dia 3 de dezembro. CH. Legal, legal. Tigrão, tudo bem? Bom dia, Valdemir Gomes. Tá chegando Donato pra zaga. Bom dia, CH. Bom dia aos amigos da Bandeirantes, do nossa área. Bom dia, Carlos Batista. Tudo bem? Não fala, né? Ele é supersticioso, né? Não. Antes do programa da TV, ele não fala na rádio, né? Não fala. É superstição, pô. Sei lá pra que isso aí. Donato, homem de 6 andares. Meu Deus. É grande, hein? Mas ele tá ainda veloz, o talento? Eu acho que é um jogador que vai ajudar muito. Assim, jogo aéreo, por exemplo, seja defensivo, que é a especialidade dele, seja ofensivo, que é o plus. Verdade. É importante você ter um cara que vai lá Aliás, ele respira ar rarefeito o jogo inteiro. Ele fica muito nas alturas, né? Muito alto. E não falta oxigênio, né? Porque quanto mais alto, mais rarefeito fica o ar. Né? Não, rarefeito é quando não tem oxigênio. Isso. Né? Então. E aí ele, mesmo assim, ele corre ainda. É um jogador veterano, é um jogador que já teve grandes passagens aí por outras equipes. Estava no Novo Horizontino, né? Sim. Mas eu me lembro mais marcantemente do Rafael Donato no Vila Nova. Grandes atuações. É difícil, ele é quase intransponível por cima. Por baixo você tem que ter um esquema. De repente 3 zagueiros, de repente um volante mais conservador entre os 2 zagueiros, para não deixar uma faixa de campo muito longa para que ele tenha que cobrir, né? Mas vai ajudar. Eu acho que é um zagueiro. Olha, CH, eu respeito mais o Donato do que praticamente todos os zagueiros que o Guarani tinha aí nesse ano de 2025. Esquecendo aquela falha contra o Náutico, ele é mais zagueiro do que era o Alan Santos? O Alan Santos? É mais zagueiro. Vai mais pro pau. É mais do racha. E não foi falha, né? Foi uma atitude impensada que ele acabou tendo exatamente porque... Tô falando do Alan Santos. Que foi expulso, né? Sim. Deu um carrinho alto ali e tal, mas gostei. Gostei, o Breno tava cravando, você já vinha dizendo tá vindo também. Os ouvintes, você falou, Donatão tá certo. Legal. Agora o Guarani tem um back que se não for na técnica vai na porrada. E o torcedor gosta de zagueiro vigoroso. Só para não deixar passar batido, o Guarani contratou já para a posição de zagueiro Maurício Antônio do Paysandu, Jonathan Costa do Avaí e agora o Donato. Contratou 3. Todos zagueiros experientes. Verdade.
Todos os zagueiros, o que deve ser mantido, eu manteria o Rafael. Rafael fica. Então, 4 zagueiros, está montada a zaga. Você tem que ter no mínimo 4. No mínimo. O ideal 5, né, Tigrão? O ideal 5, porque você pode ter 2 suspensos e 1 contundido, aí falta 1. Então, com 5, e o Guarani já tem 4, tá próximo ali. E bom nível, hein? Bom nível. Inclusive o Rafael, dos remanescentes aí, vai ficar mais gente, mas eu não ficaria, não. Dos zagueiros, o melhor dos remanescentes é o Rafael. Em Campinas, 11h50, nós temos que falar da Desktop. Não posso deixar de falar da Sassá. A Sassá daqui a pouco na tela da Band. Ela tá hoje tá igual o Batista. Não. Tá igual o Batista. Ela não tá igual o Batista, não. Super. Em nenhum aspecto. É maior o talento, né? Muito maior. É maior, é. Tigrão, anote aí. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta abre essa semana importante, última semana antes da reapresentação do elenco, que tem data prevista para o dia 2 de dezembro, próxima terça-feira. É claro, a Macaca já vai começar todos os testes físicos, toda a preparação dos jogadores já de olho no Campeonato Paulista, que no ano que vem começa no dia 11 de janeiro. E tem mais um jogador de saída que não fica na Ponte Preta para a próxima temporada. O lateral esquerdo Arthur, que tinha contrato com a Macaca até novembro de 2026, desde a semana passada, ele já vinha conversando com a diretoria, buscando aí uma rescisão contratual, conseguiu esse feito e nos últimos dias ele usou aí o seu Instagram para anunciar de forma oficial esse fim aí da sua terceira passagem pelo estádio Moisés Lucarelli. Ao todo, o Arthur soma mais de 120 jogos com a camisa da Ponte Preta, títulos muito importantes como o da Série C conquistado esse ano e também o da Série A2 conquistado em 2023. Paralelo a isso, a diretoria segue de olho no mercado, observando alguns nomes aí do mercado alternativo, já de olho em contratações para a próxima temporada e também vem trabalhando para utilizar garotos da base no ano que vem. Como todos nós sabemos, desde a chegada do Marcelo Fernandes, ele deu muitas oportunidades aos meninos da base da Ponte Preta e isso também é uma aposta da diretoria, um método de trabalho para utilizar no ano que vem. Além do Miguel, o meia atacante que marcou o gol do acesso na partida contra o Náutico, outros jogadores que chegaram a ficar à disposição no banco de reservas, mas não estrearam, caso como do Caio Ganga, do garoto Pablo também são observados. Esses atletas devem participar da lista B do campeonato estadual, além também do Matheus Henrique, atacante que chegou a estrear pelo profissional. Esses jogadores devem ganhar mais oportunidades durante o Campeonato Paulista. E ainda falando sobre eleições, essa semana segue o processo eleitoral da Ponte Preta. Na quinta-feira, dia 27, nós vamos conhecer o grupo de conselheiros que integrarão o Conselho Deliberativo. Além disso, vamos conhecer também os candidatos à presidência da Ponte Preta para as eleições que acontecem no próximo domingo, dia 30 de novembro. CH. Obrigado, Pedro. Ô Tigrão, o Alexandre mandou uma mensagem aqui. Manda. Perguntando pra mim, mas vou repassar pra você. Manda pra mim. Deixa eu ver aqui. Você acredita em duende? Não. Mula sem cabeça? Bom, tem algumas aí no futebol. Você acredita que a Ponte vai pagar depois do dia 30? Acredito. Acredita? Acredito. Acho que deve pintar aí uma fórmula aí de um... Não é torcida para que dê as coisas certas. Não, acredito. Sabe por quê? Se não pagar, não monta o time. Se não pagar, não contrata. Se não pagar, tem que pedir licença ou jogar com o Júnior. Não tem time. Então vai pagar. E eu acho que tem uma situação aí, não é informação, mas é especulação e um pouquinho de opinião embutida no meio,
da questão do adiantamento de cotas, tanto da Federação Paulista de Futebol quanto da CBF. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro e os jogos da 35ª rodada. O Botafogo venceu o Grêmio por 3-2. Palmeiras e Fluminense empataram por 0-0. O Flamengo derrotou o Red Bull Bragantino por 3-0. O Bahia derrotou o Vasco por 1-0. São Paulo fez 2-1 no Juventude. O Sport perdeu em casa para o Vitória 3-1. E o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0. Hoje o fechamento da rodada, logo mais 7 da noite, tem Mirassol e Ceará. 9 da noite tem Inter e Santos. Na classificação, o Flamengo abriu vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, 74-70. O Cruzeiro chegou a 60 pontos. O Mirassol, aliás, 68 para o Cruzeiro. O Mirassol, sim, tem 60 pontos. Na zona do rebaixamento, com o resultado do Vitória, o Santos volta para o Z4, 34 pontos. O Fortaleza tem, aliás, o Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33 e o Sport rebaixado 17 pontos. O Sport vai jogar a Série B. Aliás, última rodada da Série B, jogos emocionantes que foram realizados ontem. E o Coritiba, que já havia conquistado o acesso, venceu o Amazonas por 2-1 e conquistou também o título da Série B. O Atlético Paranaense está de volta à Série A. Venceu o América Mineiro por 1-0. Quem está de volta à Série A depois de 31 anos é o Remo, que venceu o Goiás de virada pelo placar de 3-1. A última vaga para a Série A ficou com a Chapecoense, que derrotou o Atlético Goianiense por 1-0. E quem caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro foi a Ferroviária, que perdeu para o Operário por 2-1. O Atlético venceu o Paysandu por 2-1 e permanece na Série B. Portanto, o Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo vão disputar a Série A. Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, CRB, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Operário, Vila Nova, América Mineiro, Atlético e Botafogo disputam a Série B. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu estão rebaixados. Vão disputar a Série C do próximo ano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.